Uma história que parece saída direto de um filme policial, mas é um caso real que aconteceu na Ásia nos anos 70. Hoje eu vou contar pra vocês a história de um homem chamado Charles Sobhraj, que foi um notório criminoso lá no Sudeste, no Sul Asiático principalmente, que cometeu todo tipo de crime, incluindo talvez mais de 20 assassinatos e 3 fugas absurdas da prisão, e de um outro homem chamado Knippenberg, que é um diplomata holandês que perseguiu Sobhraj por anos até que ele realmente fosse condenado pelos seus crimes. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafézinho Investigativo, canal do YouTube em que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia enquanto bebemos um café. Não se esqueçam de ligar as notificações e também se inscrever no canal, porque a gente posta vídeos novos toda terça-feira. Eu deixo de aviso agora no começo do vídeo que eu falarei de temas que podem ser perturbadores para algumas pessoas, incluindo o tema de assassinato. O dia 3 de março de 1976 vai ficar marcado na vida do ex-diplomata holandês Herman Knippenberg como um dos dias mais horríveis e chocantes. Mais cedo naquele dia, o Knippenberg visitou o necrotério da polícia de Bangkok, que é a capital da Tailândia, porque ele queria descobrir a identidade de um casal misterioso desconhecido que foi encontrado à beira de uma estrada a 80 quilômetros da capital. Normalmente esse não seria um trabalho de um diplomata, seria uma coisa mais de um policial, de um detetive, mas o Knippenberg estava em busca de respostas muito específicas que apenas uma visita ao necrotério poderia solucionar. Hoje em dia, Bangkok é uma verdadeira metrópole cheia de trânsito e prédios, mas lá na década de 70 ainda era uma cidade que estava em expansão e crescimento. E lá naquela década de 70, no mundo todo, né, não existia internet ou redes sociais, então as pessoas realmente, se elas viajassem para outro país, elas poderiam se desconectar totalmente, né, da família e dos amigos. Inclusive, foi mais ou menos nessa época que o Sudeste e o Sul Asiático viraram destinos populares para trilhas hippies, ou seja, hippies que vinham da Europa e dos Estados Unidos e iam para essas regiões em busca de esclarecimento espiritual ou por uma experiência nova. E eles acreditavam que viajando para outro lado do mundo, eles finalmente poderiam se libertar e se desconectar do mundo que eles conheciam. Para muitos de nós deve parecer um sonho, assim, tá numa época em que a gente não precisa dar satisfação para ninguém, ninguém precisa nos ligar, mandar mensagem, essas coisas, mas é porque a gente não vê o lado negativo que é se desconectar inteiramente do mundo. Então, muitos desses hippies que viajavam para outros países, outro lado do mundo, muitas vezes ficavam semanas ou meses sem se comunicar com as suas famílias, porque eles dependiam exclusivamente de cartas. Então, esses familiares e amigos poderiam ficar sem notícias dessa pessoa amada ali que tá viajando, e se essa pessoa desaparecesse, eles não iam perceber até muito tempo depois, e se alguma coisa tensa acontecesse, provavelmente seria tarde demais alertar a polícia meses depois. E foi exatamente isso que aconteceu com um casal holandês chamado Henricus e Cornélia. Os dois estavam fazendo um mochilão pelo Sudeste Asiático e eles mantinham comunicação com a família deles constantemente, pelo menos 2 vezes por semana. No entanto, as famílias começaram a ficar um pouco preocupadas porque ali no final de janeiro, começo de fevereiro de 1976, os dois pararam de se comunicar completamente e eles passaram pelo menos 6 semanas sem mandar nenhuma carta. Vamos nos colocar na situação desses familiares. O que você faria se o seu ente querido estivesse viajando do outro lado do mundo e você não conseguisse se comunicar com ele porque você fica mandando cartas e a pessoa não responde de volta? O que se tem para fazer? Então, o cunhado da mulher que estava desaparecida resolveu enviar uma carta, um pedido de ajuda para a embaixada holandesa instalada lá na Tailândia. Quem recebeu essa carta foi o diplomata chamado Knippenberg, que já viu ali o pedido de ajuda e realmente ficou muito comovido com o desespero dessa família. Imediatamente, esse diplomata, que na época tinha 31 anos, tentou lá falar com a polícia na Tailândia, tentou falar com outras pessoas que trabalhavam na embaixada, sem muita ajuda, assim, e ele continuou indo atrás do paradeiro desse casal.
Muitos dos colegas dele da embaixada se perguntaram por que ele estava se empenhando tanto para fazer esse trabalho, que teoricamente não é um trabalho de um diplomata. Até mesmo um dos meus colegas disse que isso não era realmente um trabalho diplomático, mas nisso eu discordo, falou Knippenberg em uma entrevista anos depois. Em essência, os interesses da Holanda são, na minha opinião, os interesses da população. Então ele basicamente discordava de todos os seus colegas e falava: se é um interesse ali de pessoas holandesas e eu posso ajudar, eu vou ajudar. Então ele começou uma investigação própria e depois de um tempo de buscas, ele descobriu que um casal que não tinha sido identificado foi encontrado numa estrada abandonada a 80 quilômetros de Bangkok. Na época, um casal australiano também estava tido como desaparecido lá na Tailândia e como os corpos que foram encontrados estavam queimados e era difícil a identificação, a polícia acreditava que se tratava desse casal australiano. Mas alguns dias depois, esse casal apareceu vivo, então surgiu essa dúvida na mente de todo mundo que trabalhou nessa investigação, que é: então quem são essas duas pessoas que foram encontradas na estrada? O Knippenberg logo lembrou dessa história que rolava ali entre os círculos de estrangeiros que moravam na Tailândia e ele conseguiu convencer uma dentista também holandesa que morava lá na Tailândia a ir com ele fazer uma visita no necrotério para que ela ajudasse na identificação das pessoas. Os testes de DNA não foram criados até os anos 80, então naquela época a polícia dependia de outras pistas para tentar identificar corpos. Então, no caso do Knippenberg, ele conseguiu os registros dentários desse casal holandês desaparecido e ele levaria essa dentista para que ela fizesse uma análise da arcada dentária dessas pessoas que foram encontradas. Ao entrar no necrotério, Knippenberg falou que sentiu um cheiro horrível que ele nunca vai esquecer na vida e logo os funcionários do local levaram tanto ele quanto a dentista para o lugar onde estavam os dois corpos. Ela começou a investigação. Ele falou que quando ele bateu os olhos no casal que foi encontrado, que ele nunca viu uma coisa tão horripilante em todos os seus 30 anos de carreira no exterior. Tive a sensação de que estava saindo de dentro do meu corpo, que eu estava ao lado assistindo a cena de fora. Em poucos minutos, a dentista constatou que a arcada dentária batia, então realmente se tratava do casal holandês desaparecido. E naquele momento, o trabalho do Knippenberg podia ter se encerrado, ele poderia só ter contactado as famílias, mandado condolências e segue com a vida, mas ele falou que a imagem que ele teve dos dois no necrotério foi tão forte para ele que ele jurou que a partir daquele momento que ele levaria o responsável à justiça, custe o que custar. E na época ele não sabia que seria uma jornada que demoraria décadas. Ok, vocês podem pensar, mas como um diplomata que não tem nenhuma pista, nenhuma evidência vai descobrir quem é o suspeito, né? Até porque os dois desaparecidos ali eram turistas, não conheciam ninguém na cidade, aparentemente não tinha nenhum motivo deles terem tido esse trágico final, né? Mas por incrível que pareça, eu tô dizendo, essa história realmente parece enredo de filme, assim, de policial. O Knippenberg, quando ele estava no necrotério, lembrou de uma história que um colega dele da embaixada contou alguns dias antes, que assim realmente levaria ao verdadeiro suspeito. É assim, parece que foi um enredo criado por um roteirista. O Knippenberg lembrou de uma conversa que ele teve com um amigo da embaixada que se chamava Paul, que disse que tinha um boato rolando ali nas comunidades de estrangeiros na Tailândia, de que existia um joalheiro francês que guardava vários passaportes dentro da própria casa e muitos desses passaportes eram de pessoas que estavam desaparecidas, então assim, extremamente suspeito. E também o Paul disse que 2 desses passaportes eram holandeses e que esse joalheiro se chamava Alain Gauthier. A primeira coisa que o Knippenberg pensou quando ele lembrou dessa história as informações batem completamente com esse caso que eu tô vendo se desenrolar na minha frente. Será que esse joalheiro tem alguma coisa a ver com esse casal desaparecido? Porque assim, pelo estado dos corpos, causas naturais não foram. Só mais tarde o Knippenberg descobriu que ele estava no caminho certo e que Alain Gauthier era apenas um dos vários nomes usados para assaltar, roubar, enganar, manipular e assassinar outras pessoas. E que o verdadeiro nome desse homem era Charles Sobhraj.
Charles Sobhraj nasceu em 1944 em Saigon, que é atualmente a cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã, e ele cresceu em um ambiente de abandono, basicamente. Seu pai era um comerciante indiano e a sua mãe era uma das suas empregadas vietnamitas. Logo após o seu nascimento, seu pai negou paternidade para o menino e ele fugiu, abandonando a sua mãe e um pequeno Sobhraj. Quando ele era criança, ele nunca conheceu verdadeiramente o seu pai, porque ele era muito pequeno quando o pai abandonou a casa. Só que ele tinha uma ideia muito idealizada na cabeça dele, que o pai dele era um tipo de herói, assim, que tinha algum motivo que ele deixou ali a casa e não era porque ele não amava a sua família. Eu acho que foi um mecanismo dele de realmente lidar com essa situação, mas ele tinha muito esse sonho de reencontrar com o pai, custe o que custasse. A realidade é que esse pai não queria nem saber do filho, ele tinha rejeitado ele completamente e obviamente não queria encontrar com ele. E a situação não era muito melhor com a mãe dele, porque logo depois que o pai dele foi embora, a mãe o culpou quando ele ainda era criança, pelo pai ter ido embora, pelo abandono, e ela tinha muito ressentimento do próprio filho. Não passou muito tempo, a mãe dele casou novamente com um homem que era militar francês e a família lá toda, os três, se mudaram para Marselha, no sul da França. O Sobhraj ganhou uma nacionalidade francesa e uma nova chance, né, de ser uma criança amada com o seu novo padrasto, mas a realidade foi muito mais cruel. O padrasto não era a pior pessoa do mundo, ele até que era carinhoso com o Sobhraj, principalmente quando ele era mais novo, mas de forma alguma ele considerava o menino como filho dele. E à medida que o casal foi tendo outros filhos, o Sobhraj foi meio que ficando de escanteio, assim, ele era o menos importante dos filhos e ele se sentia um estranho na sua própria casa. Principalmente depois que o seu padrasto se aposentou e ele tinha muitos traumas do seu período servindo no serviço militar. A família toda via ele como um grande estorvo, como se ele estivesse apenas gastando os recursos preciosos que deveriam ir para os outros filhos, um sentimento que ninguém deveria sentir em casa, ainda mais, né? E como é de se esperar de uma criança que cresceu sem amor e sem afeto, né? O Sobhraj acabou se tornando muito rebelde. Então, quando ele era criança, ele tinha péssimas notas na escola, ele também matava aulas regularmente e também teve várias vezes que ele tentou fugir do país, ele tentou fugir da França, ele ainda alimentava aquela ideia que queria reencontrar com o pai, então às vezes ele fugia, ia até uma região portuária, pegava um navio e tentava ir até a Índia, onde ele acreditava que estava o seu pai de verdade, e ele era sempre pego na metade da rota, em alto mar e levado de volta, e a mãe e o padrasto sempre tinham que arcar com as consequências legais e pagar pela passagem dele, essas coisas. Ele ficou completamente incontrolável. As pessoas acreditam que seja porque ele nunca teve atenção em casa e ele foi vendo que mesmo a atenção negativa que ele trazia, pelo menos era atenção, era melhor que nada na cabeça dele. Então até quando ele tinha 10 anos, ele já tinha traços de psicopatia, segundo as pessoas que fizeram biografias sobre ele. Parece que naquela idade ele foi pego tentando convencer um dos seus meio-irmãos de roubar uma loja com 10 anos e quando a mãe dele foi falar com ele falou o seguinte: eu sempre consigo encontrar um idiota para fazer o que eu quero. Uma criança de 10 anos. Quando ele se tornou adolescente, meio que a mãe e o padrasto desistiram de tirar ele dos perrengues que ele mesmo se colocava. E aí, em 1963, ele foi preso pela primeira vez. Ele já cometia vários delitos, cometeu a adolescência inteira, e ele foi pego por roubo naquela época. Ele cumpriu pena em uma prisão lá em Paris, que muitos dos biógrafos definiram como absolutamente insalubre, que as celas eram tão minúsculas nessa prisão que os prisioneiros só iam lá para praticamente dormir, porque não tinha espaço para todo mundo e eram condições terríveis de vida. E outra coisa que as pessoas pensaram é que um jovem, porque ele era muito jovem na época que ele foi preso, e que também era descendente de asiáticos, com certeza sofreria muito
muito preconceito na prisão e muitas violências, mas incrivelmente não foi o caso do Sobhraj. Uma das coisas que mais impressionam as pessoas é como o Sobhraj era incrivelmente manipulador e incrivelmente carismático. Então ele sabia exatamente como agir com cada pessoa para conseguir o que ele queria. E foi exatamente o que ele fez naquela época. Ele se fingia de super frágil, de super patético nas palavras dele, para que os guardas pegassem mais leve com ele. Então, quando os outros prisioneiros tinham punições severas, ele não tinha. E ele tinha outros benefícios, como os guardas deixavam ele guardar livros na sua cela. E o auge dessa manipulação dele foi quando ele conheceu um homem chamado Felix, que trabalhava como voluntário lá na prisão, fazendo várias pequenas tarefas, como ajudando os prisioneiros a enviar cartas para os seus familiares e fazendo companhia para os prisioneiros. Pelas informações que a gente tem, esse Felix parece ser uma pessoa bem caridosa, empática, e o Sobhraj viu a oportunidade perfeita de se aproveitar dele. Os dois ficaram super amigos, tão amigos que depois do Sobhraj ser liberado dessa primeira condenação dele e ele receber liberdade condicional, ele foi morar direto com esse Felix. O Felix acreditava plenamente que o Sobhraj tinha mudado, que era um novo homem, então ele começou a introduzir o Sobhraj aos seus amigos ricos, porque o Felix mesmo era da camada mais abastada lá da França, de Paris, e o Sobhraj foi conhecendo pessoas extremamente ricas e influentes graças ao Felix. Mas a realidade é que ele vivia uma vida dupla, o Sobhraj. Tinha essa vida ali em que ele conversava com a elite parisiense e na outra ele continuava com seus crimes no submundo. Quase que imediatamente ele retomou a vida dos crimes, então ele cometia roubos e golpes e era assim que ele conseguia se manter, assim, financeiramente. Na mesma época, ele conheceu uma moça chamada Chantal Compagnon, que era uma jovem parisiense de uma família conservadora. Os pais dessa Chantal não gostavam que ela estivesse namorando com um descendente de asiático que não era 100% francês e tal, mas o Sobhraj era uma pessoa extremamente manipuladora, então ele também conseguiu ali a aprovação tanto dos pais da Chantal quanto encantar a Chantal dizendo que ele era de uma família rica do Vietnã. Ele inventou uma história para ele mesmo. Me lembrou muito aquela história de prenda-me se for capaz, sabe? E ele era tão encantador que a Chantal meio que se apaixonou perdidamente por ele. E bem no dia em que ele ia pedir ela em casamento, ele foi preso novamente. O Sobhraj levou a Chantal para jantar e ele pediu ela em casamento naquela noite, e quando eles estavam voltando para casa, a polícia foi atrás do carro deles e o Sobhraj não parou e tal, e depois descobriram que ele estava dirigindo um carro que era roubado. Então ele acabou indo para a prisão novamente por ter fugido da polícia e por estar dirigindo um carro roubado. Mas mesmo assim a Chantal estava tão encantada com as mentiras do Sobhraj que durante os 8 meses que ele ficou preso, ela não pensou um único instante de deixá-lo. Então, ela até mentia para os seus amigos e para a família onde é que ele estava todo esse tempo, que ela não queria contar que ele foi preso, mas ela se manteve fiel. Durante essa segunda prisão, o Felix já tinha aberto os olhos, digamos assim, naquela época com o Sobhraj. Ele até falou lá, na época que ele foi preso, que o Sobhraj precisaria de aconselhamento psicológico na prisão. Ele falou exatamente isso, que o seu ex-amigo era muito educado, mas de um jeito calculista, e que ele não tinha consciência e que usava a fraqueza das pessoas ao seu redor para conseguir o que ele queria. Então era um grande alerta pro que estava por vir, assim. Ele nem começou a carreira de crime. Ele cumpriu a sua pena de 8 meses e logo que ele saiu, ele se casou com a Chantal e ela ficou grávida do seu primeiro filho. Daí, em 1970, os dois decidiram sair da França. O Sobhraj sabia que ele queria sair de lá porque ele cometeu muitos outros delitos e seria questão de tempo para ele ser preso novamente. Então, eles foram viajando lá de carro. O Sobhraj mais uma vez enganou o Felix, falou que tinha mudado, precisava de um carro emprestado por um dia. O Felix, que é uma alma boa, confiou, emprestou o carro, mas na real que o Sobhraj fugiu com esse carro e com a Chantal grávida e nunca mais foi visto.
pelo Felix. Eles foram viajando pelo leste europeu, a caminho ali do sul, sudeste asiático, e nesse caminho, para se manter financeiramente, o Sobhraj cometia todo tipo de delito. E quando eu falo assim, qualquer crime que ele pudesse ganhar algum benefício, ele cometia. Então, ele também roubava muitos turistas que eles conheciam durante a viagem, ele praticava roubos, golpes. E no final daquele mesmo ano, o casal conseguiu chegar em Mumbai, lá na Índia, e onde a Chantal deu à luz à filha do casal. Durante todo esse tempo, ele foi coletando documentos falsos das suas vítimas de roubo. No começo, pode até ser que a Chantal não sabia que o seu marido era um criminoso, mas depois de um tempo, eu acho que é quase impossível que ela não soubesse, porque de onde estaria vindo o dinheiro do casal, né? E aí, o Sobhraj estava metido com vários tipos de golpes diferentes, principalmente naquela época ele fingia que era vendedor de joias preciosas, pedras preciosas na real, ou que ele era... não posso falar. Que ele vendia substâncias ilícitas, ok? Para hippies, em trilhas hippies. Então era assim que ele enganava muita gente e é impossível que a esposa dele não soubesse disso, assim. Ele até foi preso 2 vezes durante esse tempo, só que nas 2 vezes ele conseguiu escapar de um jeito assim que parece série policial. Ele falava que estava doente, inventava uma história, era super convincente. Daí os policiais levavam ele para o hospital e lá no hospital, ele fazia a fuga dele. Às vezes ele dopava seguranças do hospital e saía. Às vezes ele já tomou o próprio sangue, eu acho que para fingir que ele tava cuspindo sangue, para ter que fazer uma cirurgia e tal, e aí nesse meio tempo ele fugia, muitas vezes com a ajuda de a Chantal. Mas aí em 1973, a esposa dele estava extremamente cansada dessa vida de crimes, ela não queria ser mais uma criminosa, digamos assim, uma cúmplice dos crimes do seu marido, e ela decidiu voltar para a França com seu filho e abandonar para sempre o Sobhraj, e foi exatamente isso que ela fez. E agora vocês devem estar se perguntando, como que o Sobhraj foi para, tipo, pequenos furtos em turistas para assassinato? E principalmente, será que o Knippenberg realmente conseguiu colocar o Sobhraj atrás das grades pra valer? Apesar de o Sobhraj ser um criminoso versátil, digamos assim, que fazia todo tipo de crime, ele não cometeu seu primeiro assassinato até 1975. Quer dizer, né, o primeiro que ele tenha sido realmente condenado, porque o número real de crimes desse tipo que ele cometeu ainda são desconhecidos até hoje. É um pulo muito grande entre roubar turistas e tirar a vida de outras pessoas, mas para muitos investigadores e biógrafos que trabalharam ali na história do Sobhraj, eles descobriram que para esse homem as 2 coisas não faziam muita diferença. Quando ele cometia os seus crimes, parecia que ele só tinha 2 objetivos em mente, que era conseguir dinheiro e recursos para continuar vivendo bem e atenção e notoriedade. Ele não se importava o que ele teria que fazer para conseguir esses objetivos dele. Então é bem diferente do que outros as em série, palavra que eu não posso mencionar, porque muitos deles cometiam atos de violência por causa da violência, mas no caso do Sobhraj era apenas um meio dele conseguir fazer o que ele quisesse. Então, assim, ele nem ligava para o que ele estava fazendo, é como se fosse uma tarefa do dia a dia. De acordo com alguns pesquisadores, o Sobhraj acabou admitindo pelo menos 12 assassinatos entre 1972 e 1976, mas depois de um tempo ele tirou essas confissões e agora ele nega que isso tenha acontecido. Ele conseguiu praticar esses crimes, digamos assim, e vários deles, né? Porque ele era extremamente carismático e naquela época ele estava com praticamente um projeto de criar uma seita em que ele era o líder salvador das pessoas, quase que um Charles Manson asiático, era assim como ele era chamado. Ele sabia que não ia conseguir cometer todo tipo de crime sozinho, então ele acabava recrutando pessoas que eram emocionalmente vulneráveis. Ele se aproveitava das fraquezas delas. Então, por exemplo, teve 2 ex-policiais franceses que provavelmente estavam na cola dele, que ele conquistou a confiança roubando os passaportes dos 2 e depois fingindo que encontrou, ou oferecendo uma casa para um desses policiais, para as pessoas sentirem que ele era acolhedor e uma pessoa boa.
pessoa, ele fazia isso com várias pessoas e ia ganhando a confiança delas. Por isso que começaram a chamar ele de Charles Manson asiático, porque ele estava querendo conquistar uma família, digamos assim. Se vocês não sabem quem é Charles Manson, ele foi um notório criminoso estadunidense que começou uma seita ali na década de 60. Ele afiliava principalmente mulheres emocionalmente vulneráveis a cometer crimes em nome dele. Ele se sentia um deus, assim, e o método que o Sobhraj conquistava os outros era muito parecido. E ele tinha 2 seguidores fiéis favoritos, que era um homem indiano que confiava nele piamente, seguia, fazia tudo o que ele pedia, chamado Ajay, e também sua nova namorada que ele conheceu na Tailândia, que era uma mulher canadense identificada como Monique. Ela se apaixonou por ele e ficou extremamente fiel a tudo que ele queria que ela fizesse. Esse novo clã ali, esses 3 e mais algumas outras pessoas lá, que cometeram vários desses delitos. Então, às vezes, o Sobhraj precisava de dinheiro, precisava de um novo passaporte para viajar para algum lugar, e aí eles catavam turistas assim que estavam visitando a Tailândia, ganhava a confiança deles, ele falava que ele era um joalheiro, oferecia para as pessoas dormirem na casa dele, conquistava a confiança, ia lá e tchá. E ele fazia com qualquer pessoa, de todas as formas diferentes, ele não tinha um modus operandi exato, até porque era só um meio para ele conseguir um fim, né, que era dinheiro, documentos, etc. E o motivo pelo qual ele foi chamado de A do Biquíni, né, do biquíni, é porque 2 das suas vítimas em 1975 foram encontradas boiando ali num lago da Tailândia vestindo apenas um biquíni, então foi assim que ele foi reconhecido. E aí, no ano seguinte, em 1976, foi aí que ele fez 2 vítimas que seriam a sua derrocada, né, que foi aquele casal holandês que estava sendo investigado pelo Nippenberg. No dia seguinte à sua visita ao necrotério, o Nippenberg exigiu que o Paul falasse quem que contou esse boato para ele. Ele queria descobrir quem era esse joalheiro misterioso. E depois de muita insistência, esse Paul aí contou que a sua fonte era uma mulher francesa que morava no mesmo prédio desse suposto joalheiro. E provavelmente essa francesa conhecia algumas pessoas que fugiram antes de serem porque descobriram que o Sobhraj era uma pessoa ruim. Essa francesa falou que tinha 2 conhecidos que foram na casa do Sobhraj e que viram os passaportes das pessoas desaparecidas e ficaram muito assustados, que eles pensaram, isso ia acontecer com a gente. E aí eles contaram isso para a vizinha dele, que é essa francesa aí, e fugiram do país. Naquela época, o Nippenberg contou essa história para as autoridades tailandesas, mas mesmo assim ele continuou conduzindo a sua própria investigação sobre o assunto. E aí a polícia finalmente invadiu o apartamento do Sobhraj e que morava com a Monique naquela época, só que os 2 já estavam preparados para uma invasão da polícia. E aí o Sobhraj tinha tanta lábia que ele já tinha preparado um passaporte diferente, contou que ele era americano, não sabia do que estava falando, e a polícia, que foi um tanto incompetente, deixou para lá e falou era engano. Na noite seguinte, aquela vizinha francesa que delatou, né, o Sobhraj pro Nippenberg, ligou pro Nippenberg e ela falou que estava desesperada porque o Sobhraj tinha falado com ela naquele dia dizendo que queria conversar e que ela devia ir pro apartamento dele. Aí o diplomata, o Nippenberg, ele ficou numa saia justa, porque ele não sabia se ele falava para essa mulher francesa para ir lá visitar, porque se ela não fosse, ia ser muito suspeito e o Sobhraj provavelmente fugiria sabendo que tem gente atrás dele. Mas se ela fosse, também ia ser perigoso para a integridade física dela. De qualquer forma, essa francesa foi para o apartamento, teve, sei lá qual é o conteúdo dessa conversa, nunca foi liberado, mas quando ela estava visitando a casa do Sobhraj, ela conseguiu pegar a foto de algumas das pessoas desaparecidas que estavam ali no apartamento dele, colocou no seu sutiã e acabou virando uma prova muito importante depois para que o Sobhraj realmente fosse preso. Na manhã seguinte dessa conversa, tanto o Sobhraj quanto a Monique saíram da Tailândia.
eles conseguiram fugir antes que fossem presos. E não foi a primeira vez que ele escapou por muito pouco de uma prisão. E é por isso que o outro apelido que deram para ele é de Serpente, que é o nome que é usado no documentário da Netflix. Quer dizer, não é um documentário, é uma minissérie na Netflix que fala sobre esse caso que se chama O Paraíso e a Serpente. Eu só assisti o primeiro episódio, mas eu achei bem legal. Quando o Sobhraj fugiu, Knippenberg ficou extremamente triste, extremamente frustrado, porque foi por muito pouco, né? O pessoal da Embaixada da Holanda estava muito bravo e frustrado com a incompetência da polícia lá na Tailândia. E como o Knippenberg estava tão envolvido com esse caso, o embaixador decidiu dar férias de 3 semanas para o Knippenberg para que ele, né, relaxasse um pouco e ficasse fora de perigo. Apesar do Sobhraj usar vários nomes falsos, parece que a Monique não usava. Então, assim, quando o Knippenberg voltou de férias, ele recebeu uma ligação da embaixada canadense dizendo que eles receberam uma ligação da mãe da Monique dizendo que tinha o contato ali de emergência que a Monique tinha deixado para localizá-la. O número que foi deixado era da própria mãe do Sobhraj. E aí, quando o Knippenberg ligou, ele descobriu que era realmente a identidade verdadeira do homem, era o Charles Sobhraj. E logo em seguida ele pediu para a polícia fazer uma revista na antiga casa que foi abandonada dele, né? Encontraram várias evidências que ligavam o Sobhraj e a Monique ao desaparecimento de várias pessoas diferentes. Itens dessas pessoas foram encontrados na casa dele, juntamente com outras substâncias ilícitas. Logo após a coleta de todas essas pistas, o Knippenberg é tipo um diplomata melhor detetive de todos, porque ele foi atrás da Interpol, ele deu todas essas pistas de mão beijada ali para as autoridades e eles emitiram um alerta em todos os países, assim, e foi assim que o Sobhraj foi capturado na Índia no dia 5 de julho de 1976. Então foi graças ao Knippenberg. Quando esse mandato de prisão internacional foi enviado, a polícia lá da Índia conseguiu identificar o Sobhraj lá, que ele já tinha cometido alguns crimes na Índia, como roubos e tal, e ele foi por fim preso. Só que o único problema é que ele conseguiu se livrar das acusações de Então ele só foi sentenciado a 12 anos de prisão por outros pequenos crimes como roubos, e ele ficou um tempão ali na prisão lá da Índia. Só que esse tempo que ele ficou na prisão não foi de todo ruim, na verdade foi benéfico para o Sobhraj. Basicamente, o Sobhraj era procurado por vários países diferentes, porque ele cometeu crimes em todos os lugares que ele já foi. Ele visitou vários países do sul e do sudeste asiático, e alguns desses países tinham pena de morte. Então, ele estava tentando ao máximo fugir desses países, fugir das condenações por e aí foi ótimo para ele ter sido preso apenas por roubo lá na Índia, né? Então, ele também tinha uma lábia muito grande, ele manipulava todo mundo. Então, assim que ele entrou na prisão, ele já recebeu benefícios que nenhum outro prisioneiro tinha. O cara realmente tinha uma habilidade de conquistar as pessoas. Parecia que o Sobhraj redigia petições judiciais para prisioneiros ricos lá, e aí com o dinheiro que ele ganhava de outros prisioneiros, ele usava para subornar guardas da prisão. O cara tinha todo um sistema de corrupção assim que ele entrou na prisão. Então ele recebia tratamento especial para várias coisas. Ele podia receber visitas que os outros prisioneiros não podiam ter, ele podia ficar andando livremente pela prisão, podia manter livros, e parecia até que os funcionários da prisão cuidavam da sua saúde, trabalhavam como seguranças pessoais do Sobhraj. É impressionante. Um jornalista que foi lá fazer uma entrevista com ele em 1985, parece, foi até a prisão, e ele falou que ele foi recepcionado pelos guardas e tudo mais, que parece que o próprio Sobhraj tinha pedido para que eles fossem gentis com o jornalista, como se ele mandasse em todo mundo ali. E quando ele foi falar com o Sobhraj, parece que ele tinha uma suíte de 3 celas diferentes, com televisão, com tudo. Foi só no final da sua sentença de 12 anos que o Sobhraj fez uma das fugas mais brilhantes e malévolas da sua carreira de criminoso, digamos assim. Assim que o seu tempo na cadeia terminasse lá na Índia, ele seria provavelmente extraditado até Tailândia para que ele fosse a julgamento ali no outro país. E na Tailândia, especificamente, ele estava sendo acusado de
E lá na Tailândia, eles têm pena de morte. Então, o Sobhraj estava esperando dar 20 anos. Isso porque 20 anos depois dele cometer o seu crime, ele não podia ser mais julgado por esse crime. Então, ele estava esperando dar 20 anos. O problema é que ele ia ser liberado da prisão lá na Índia antes desse tempo se expirar. Então, ele fez uma coisa muito assim mirabolante. No seu 10º ano na prisão, em 1986, o Sobhraj deu uma festa de aniversário. É sério. E essa festa, ele convidou não só os outros prisioneiros, como os guardas. E eles foram, sabe? Qual é o contexto dessa prisão? E teve salgadinho, teve docinho, teve tudo que uma festa de aniversário normal deveria ter. O único problema é que o Sobhraj drogou todas as comidas e bebidas e todo mundo apagou. Literalmente toda a prisão apagou e ele conseguiu fugir de lá juntamente com outros 6 prisioneiros, pouca gente. Eles ficaram super orgulhosos dessa fuga da prisão, que ele achou genial. Ele até posou lá para as câmeras de segurança quando estava saindo e saiu tranquilamente. Vocês podem pensar, ué, por que ele fugiu da prisão quando faltavam só 2 anos? Pois é porque ele queria ser preso novamente, e aí se ele fosse preso por fugir da cadeia, não seria tanto tempo, e ele poderia fugir das acusações na Tailândia, porque já teria passado dos 20 anos que ele poderia, né, ser preso pelos crimes que ele cometeu. Sua pena foi estendida por mais 10 anos, exatamente como o Sobhraj queria e tinha calculado, e pronto, ele cumpriu a sua pena lá na Índia por 20 anos, e depois ele foi liberado sem nenhum problema e voltou para a França tranquilamente. Naquele mesmo dia em que o Sobhraj foi liberado da prisão, o Knippenberg já estava vivendo a vida dele tranquilamente, achando que o Sobhraj ficaria por trás das grades para sempre. Ele estava fazendo um mestrado nos Estados Unidos e ele recebe uma ligação. Era a sua orientadora de mestrado e ela falou o seguinte: acho que você deveria ir para a clandestinidade por enquanto. Sobhraj saiu da prisão e acho que a sua vida pode estar em perigo. E o Knippenberg era tão inteligente quanto o Sobhraj, ele falou: não, eu acho que o Sobhraj é muito inteligente para vir atrás de mim, provavelmente ele vai viver às sombras lá e não vai ser mais encontrado. E foi exatamente o que ele fez, voltou para a França e viveu a vida dele como um homem livre. Só que a história não terminou não, porque o Sobhraj nunca conseguiu se livrar da sua vida de crimes, como a gente pôde ver, né, desde a sua infância. E ele voltou para Paris, tinha uma vida confortável num subúrbio lá. Ele tinha conseguido muito dinheiro através de fotografias, entrevistas. Ele foi tratado como uma verdadeira celebridade, porque todo mundo achava incrível os crimes que ele tinha cometido, não incríveis de um jeito bom, incríveis tipo de um jeito chocante. E ele cobrava muito dinheiro pelos seus direitos autorais. Parece que ele vendeu a sua imagem, a sua história de vida para um cineasta francês por 15 milhões de dólares. 15 milhões de dólares. Só que em 2003, ele tomou uma decisão que é um pouco questionável, mas sabendo do histórico dele faz muito sentido. Ele decidiu voltar para o Nepal, que era um dos únicos países lá que ele ainda era um homem procurado. É tipo assim, ele voltou para o único lugar onde ele ainda poderia ser preso pelos crimes que ele já tinha cometido umas décadas atrás. Ele falou que queria voltar para o Nepal porque ele queria construir uma empresa de água mineral, mas muita gente acredita que na realidade ele sempre foi louco por atenção e talvez se ele voltasse por lá ia reviver a vida de criminoso e ia receber ainda mais atenção, não importa se ele fosse preso novamente. Ele também era muito confiante, então ele se achava inteligente demais para ser preso e às vezes ele estava desafiando as autoridades voltando para o Nepal. Naquele mesmo ano, não demorou muito tempo, ele foi avistado por um jornalista que conhecia as histórias e os crimes do Sobhraj, e ele ligou para a polícia e foi quando o Sobhraj foi preso em um cassino. Ele estava inconsciente, jogando lá e tudo mais, e a polícia reabriu os casos de que ele tinha praticado no Nepal. E ele finalmente foi condenado à prisão perpétua lá no Nepal. Grande parte das provas que foram apresentadas no julgamento foram coletadas especificamente pelo Knippenberg, que foi praticamente um detetive nesse caso, e da sua ex-esposa Chantal, que
estava lá com ele no Nepal quando ele praticou os crimes, e ela contou tudo pra polícia, e é por isso que ele foi condenado à prisão perpétua. Mas assim, mesmo atrás das grades, ele continua sendo tratado praticamente como celebridade, impressionante, não sei. Ele continuava vendendo seus direitos de imagem, adorava dar entrevistas, quer que os homens mais ricos do mundo financiem um filme sobre ele. E em 2008 ele também casou com a filha de 20 anos do seu advogado. Isso ele tinha já 64 anos. Meu Deus, essa história é assim de arrepiar. Ele até hoje não admite pelos seus crimes. Ele tem um discurso que ele fala que cometeu esses crimes porque ele queria vingar o povo asiático que foi reprimido pelos brancos, e é por isso que ele atacava turistas. Era mais uma estratégia de manipulação dele, não tem nada a ver essa conversinha assim. Provavelmente ele não era um grande ativista das causas raciais, entendeu? Ele só usava qualquer tipo de discurso que ia trazer notoriedade para ele. E o que seria mais cinematográfico do que parecer um Robin Hood das causas sociais e raciais, assim, né? Então, era só uma forma ainda de manipular as pessoas e o público. Então, não tem nada a ver isso. O Knippenberg agora tem 76 anos, ou ele tá na casa dos 70, assim, e ele fala que até hoje tem medo de, pelo fato de o Sobhraj já ser um idoso, dele ser liberado mais cedo da prisão e que ele volte a cometer crimes, que ele falou que quando se trata do Sobhraj, ele aprendeu que tudo é possível. Foi quase um documentário aqui que eu fiz. Eu peço desculpas pro meu editor, Danilo. Você é incrível. E se vocês tiverem curiosidade para ver mais casos como esses, assista a playlist que vai estar aqui nos cards ou aqui do lado. Meu Deus, eu tô muito arrepiada. O que vocês acham desse caso? Ah, e também assistam a minissérie da Netflix. Eu vou continuar assistindo, só assisti o primeiro episódio. Nem tudo que tá lá é verdade, tá? Algumas coisas foram adaptadas para ficar mais emocionante, aparentemente. Mas contaram com a ajuda lá, o diretor e o roteirista do programa, com o Knippenberg mesmo, e para ficar bem verídica a história, digamos assim. E muita gente que conhecia esse caso ou que trabalhou na investigação disse que ficou muito legal assim o trabalho. Até os atores são muito parecidos com as pessoas reais desse caso. Então é isso, né? A gente se vê na próxima semana, e lembre-se, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados.